Esta é a segunda parte do vídeo de tapete de crochê bem colorido com sobras de barbante. Vou continuar aqui a explicar agora como unir estes quadrados e fazer o acabamento do tapete. Sejam bem-vindos ao canal Andréa Crochê Handmade. Então, vou subir os pontos aqui, voltar unindo esses square. Eu já havia feito 2 pontos baixos, vou fazer mais 2. Dentro dessas correntinhas aqui, do cantinho da peça. E agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Que esse é o único lado do square que ainda não havia sido feito pontos baixos, porque eu já tenho aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou fazer o último lado. Estou terminando a carreira, vou fazer aqueles 2 pontos baixos que ficam aqui dentro dessa correntinha aqui, dessa separação, no cantinho do trabalho. Eu já havia feito 2 pontos baixos aqui, quando eu vim com essa carreira de pontos baixos ao redor desse square. Então, eu já havia feito 2, né? E agora, eu faço mais 2. Faço uma correntinha e vou começar a unir. Vou começar a unir com outro square. A mesma coisa, eu já havia feito 2 pontos baixos aqui dentro deste canto, vou fazer mais 2 agora. Faço o primeiro ponto baixo. Puxo uma laçada, solto a agulha, porque eu vou voltar agora aqui, justamente nesse último ponto baixo que eu havia feito. Antes de vir aqui fazer esse daqui da união, aqui foi o primeiro, eu vou unir ele ao outro ponto baixo lá do outro lado. Então, eu ponho a agulha de cima para baixo, laço a agulha, passo a agulha dentro dessa laçada e puxo. E ajusto, para que ela fique bem apertadinha, bem justinha. Puxo novamente a laçada para ajustar na agulha. Faço mais um ponto baixo dentro dessa correntinha de separação, dentro dessa alça. Volto lá do outro lado, introduzo a agulha de cima para baixo no outro ponto baixo e trago essa laçada aqui para cima. Vou no próximo ponto, que já é o primeiro ponto alto aqui. Faço um ponto baixo sobre ele. Como ele é o primeiro, ele é um pouquinho difícil de pegar. Tá vendo? É o primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo sobre ele. Solto a agulha. Venho aqui sobre esse ponto baixo, que é o próximo, que já fica sobre o ponto alto da carreira anterior. Puxo. Eu vou fazer agora uma sequência aqui, porque visualizando fica melhor de entender. Eu já tenho aqui um quadrado com todas as carreiras de ponto baixo ao redor dele, e este aqui só tinha ponto baixo aqui. Agora, estamos fazendo deste lado, e enquanto eu faço, eu já estou unindo. Então, eu faço um ponto baixo. Primeiro, ajusto bem, né? Tem que ajustar bem a laçada na agulha. Faço um ponto baixo. Solto da agulha. Venho no próximo ponto aqui, desse lado, de cima para baixo. Trago esta laçada aqui para cima. Ajusto tudo na agulha, para o ponto não ficar frouxo.
Venho novamente aqui onde não tem o ponto baixo, faço o ponto baixo. Solto da agulha, vou do outro lado no quadrado onde existem os pontos baixos, de cima para baixo a agulha, trago a laçada, ajusto na agulha. E desta forma, eu estou unindo os dois quadrados. Enquanto eu faço a carreira de ponto baixo aqui, eu já estou unindo este quadrado ao outro. Cheguei aqui no último ponto alto, já fiz um ponto baixo sobre ele, soltei a agulha e venho aqui no próximo ponto, no outro quadradinho, puxo a laçada e trago aqui pra cima. Vou agora fazer um ponto baixo dentro dessa alça, dentro dessas correntinhas. Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, soltar da agulha, prender aqui no próximo ponto. Olha, fazer mais um ponto baixo, soltar da agulha e vir no próximo aqui, puxar a laçada de baixo para cima. Então, dessa forma, eu uni os dois quadrados. Eles já estão unidos. E agora, eu preciso dar sequência fazendo pontos baixos aqui. Então, eu venho... Aqui eu já fiz os dois pontos baixos, não é? Unindo. Eu vou fazer uma correntinha de separação. E agora, eu vou fazer de novo mais 2 pontos baixos dentro dessas correntinhas. Então, são os 4 pontos baixos que sempre tem que ter aqui nos cantos. Só pus uma correntinha aqui de separação para deixar alinhado aqui quando eu voltar, porque eu vou ter que unir esses quadrados aos próximos da sequência do tapete. E agora, eu vou continuar aqui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, encerrando assim essa carreira. Essa carreira de pontos baixos. Então, agora eu vou fazer até aqui no canto e volto explicando. E a carreira está encerrada com os dois últimos pontos baixos aqui dentro deste vão, que é a quina do trabalho. E agora eu vou pegar a próxima peça e começar a unir. Faço uma correntinha. Pego o outro quadrado. Venho aqui no cantinho e faço o ponto baixo. Um ponto baixo. Solto a linha e começo a prender. Tudo igual eu fiz na carreira anterior. Então, já fiz 2 pontos baixos e agora eu começo aqui dentro dessa correntinha, agora um ponto baixo sobre cada ponto de base. E sempre prendendo no outro quadrado, no outro square.
E assim eu vou até o final da carreira. Quando chegar aqui, no final da carreira, eu volto explicando. Cheguei aqui ao final dessa emenda. E agora eu vou colocar o outro quadrado. Então, eu já fiz aqui 2 pontos baixos dentro dessa esquina do trabalho, desse canto. Faço uma correntinha aqui. E já faço outros 2 pontos baixos tudo dentro dessa correntinha. E agora, antes de começar a emendar esse outro quadrado, eu primeiro tenho que vir com os pontos baixos até aqui em cima, para depois, quando eu voltar, eu volto fazendo os pontos baixos e unindo. Então, essa parte aqui é bem simples agora, é apenas fazer ponto baixo, um ponto sobre cada ponto de base. É dessa forma que eu estou unindo esses quadrados sem cortar o fio. Então, o que que nós já fizemos aqui? Eu já fiz aqui, dei toda essa volta aqui, subi, voltei emendando, fui até lá, voltei emendando e agora eu vou fazer a mesma coisa. Faço aqui até o fim, volto emendando o outro quadrado. Já fiz os pontos baixos até aqui. Agora, inclusive os 2 pontinhos aqui dentro do canto, dentro dessas correntinhas, faço uma correntinha, venho no outro quadradinho aqui e já começo novamente a mesma coisa. Faço ponto baixo, venho aqui no primeiro ponto e trago a laçada aqui pra cima. Outro ponto baixo dentro do cantinho. Venho no segundo ponto aqui, trago a laçada pra cima e pronto, já estou aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto seguinte, de cima para baixo aqui, trago essa laçada. Já fiz todos os pontos, só falta fazer aqueles 2 pontos baixos que ficam no cantinho aqui, dentro dessa alça. Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto baixo. E vou introduzir a agulha aqui, também, ó, aqui também tem 2 pontos baixos virados para cá. Então, é aqui que eu vou introduzir, porque eu estou unindo esse quadrado a esse. Então, eu tenho que ir até o fim, faltam esses 2 pontos. Já fiz um, faço outro ponto baixo, venho aqui no outro ponto baixo que tem aqui, puxo a agulha. Então, agora, eu finalizei os 2 pontos baixos que tinham aqui. Eu vou fazer 2 para esse canto de cá, e esses 2 agora, então, terão que ser presos nesse, porque agora eu vou unir esse quadrado nesse aqui. Então, eu já puxei, vou fazer aqui uma correntinha. Faço um ponto baixo. Busco aqui o ponto baixo aqui do outro quadrado. Venho com a agulha de cima para baixo e trago a laçada para lá. Faço mais um ponto baixo dentro dessas correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, puxo essa laçada para cima. E agora, é só repetir o que eu tenho feito em todas as uniões aqui, que é fazer um ponto baixo,
sobre cada ponto de base. O primeiro ponto alto aqui é o mais difícil, mas a gente consegue. Olha, puxei, fiz o ponto baixo sobre o primeiro ponto alto aqui, solto da agulha, venho aqui no outro quadrado, vou puxar essa laçada lá pra cima, e agora eu vou fazer ponto por ponto aqui. Faço o ponto alto, ou melhor, o ponto baixo, solto da agulha e vou prender aqui na outra laçada, até o final aqui dessa carreira. E aqui, olha, quando une os quatro, forma meio que esse desenhinho aqui, né? São os cantinhos, né, que eles formam, e esse quadradinho que fica por causa das correntinhas que a gente fez. Então, é assim que vai ser feita essa união, não importa quantos quadrados tenha. Nesse tapete aqui só tem 6, né? 3 de cada lado que eu vou fazer. No tapete maior, eu fiz com 16 quadrados, 8 de cada lado. Vou continuar aqui e volto explicando o restante. Finalizado, então agora já tem a união de 4 quadrados. Então, eu venho aqui aonde acabei de unir esses dois, faço uma correntinha, vou fazer os 2 pontos baixos que faltam aqui, nesse canto, e fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Isso eu vou fazer até chegar aqui, quando eu vou começar a fazer outra união. Então, para repetir. Então, como foi feita a sequência aqui? Iniciei aqui a carreira de pontos baixos, segui até aqui, unindo aqui por cima, né, esses 2 quadrados. Aí, desci, fiz aqui, fui lá em cima, voltei fechando e vim até aqui na frente. Voltei colocando esse quadrado, desci até aqui, subi colocando mais aqui, fechando esses 2, e voltei por aqui, fiz essa carreira agora aqui, e agora vou fazer pontos baixos até o fim aqui e voltar unindo os 2 quadrados. Veja que esse lado aqui, eles não foram feitos pontos baixos, isso vai ser feito no final, somente no final. Prendi os 2 últimos quadrados, então agora já são 6, 2, 4, 6. Fui prendendo aqui, unindo esses quadrados. Agora, estou aqui, vou fazer pontos baixos até descer essa lateral aqui, e depois vou subir por todo esse lado até lá em cima. E aí, vai estar finalizada essa carreira de união dos quadrados, essa carreira de ponto baixo ao redor do tapete e unindo esses quadrados. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou explicar mais uma vez aqui. Comecei a fazer a união com carreiras de ponto baixo aqui, uma correntinha de separação e vim aqui, pontos baixos aqui, aqui, subi e desci fechando, fui e voltei fechando, desci aqui fazendo pontos baixos e subi já fechando, unindo com o outro quadrado, vim aqui fazendo a união, desci aqui, e aí fiz pontos baixos de fora a fora aqui com os 2, voltei já unindo esse quadrado, desci, subi fechando e voltei. Então, eu venho fazendo pontos baixos e volto fazendo pontos baixos e fechando, unindo os quadrados. Quando terminou aqui, eu fui fazendo pontos baixos ao redor tudo aqui, porque esse tapete tem 6 quadrados. Então, com essas idas e vindas, eu fechei
a união dos quadrados. Se tivesse mais, ia continuar fazendo da mesma forma. Agora que eu já fiz todos os quadrados, falta fazer pontos baixos na parte de baixo e na lateral direita do tapete. Essa lateral todinha ficou sem fazer os pontos baixos, eu estou fazendo agora. E quando chega aqui nesse cantinho, depois de fazer os 2 pontos baixos aqui, que precisam ser feitos dentro do canto, ele ficou longe, olha, para fazer os outros 2 pontos baixos aqui. Então, nesse meio, eu faço 2 pontos baixos. Então, faço um aqui, outro aqui. E só então eu vou fazer os pontos baixos aqui do outro lado, dentro dessa alça, dentro desse leque. E depois eu já começo a sequência de pontos baixos novamente. Então, assim, ele ficou retinho, tá vendo? Se ficar amontoado, se ficar meio alto, é porque tá sobrando ponto. Então, faça apenas um aqui no meio. Mas se ficar certinho como está aqui, pode manter os 2. E a mesma coisa aqui. Então, agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, um sobre cada ponto de base, até chegar aqui em cima, que é onde eu vou terminar a carreira. Terminei de fazer os pontos baixos e agora vou fazer uma segunda carreira de pontos baixos. Vou fazer um ponto sobre cada ponto de base. Aqui no cantinho, eu fiz 2 pontos baixos, faltam os outros 2, então aqui eu vou fazer uma correntinha antes de fazer os outros 2 pontos baixos aqui. Então, é uma carreira sem aumentos, serão pontos baixos, ponto baixo sobre um sobre cada ponto de base, e a única coisa que vai ter a mais vai ser aqui no cantinho essa correntinha na curva, só isso. Feita essa segunda carreira de pontos baixos, eu finalizo aqui a carreira com um ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo da carreira. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo e correntinha, que é o ponto musgo. Então, eu subo uma correntinha, isso vai equivaler ao primeiro ponto baixo, faço mais uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto baixo. Essa vai ser a sequência de toda a carreira. Aqui no finalzinho da carreira, quando chega aqui no canto, eu já fiz correntinha, o ponto baixo, e aqui eu vou fazer a correntinha e vou pular um ponto para fazer o ponto baixo. Eu vou fazer já no ponto seguinte. E mais uma vez, vou fazer a correntinha e já fazer o ponto baixo no ponto seguinte, sem pular. Esses serão os aumentos. Aí, depois disso, eu volto a pular sempre um ponto de base antes de fazer o ponto baixo. Então, a única diferença aqui, nesse canto, é que eu vou fazer 3 pontos baixos, olha. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, mas sem pular. Já fazendo seguidamente aqui, sem pular nenhum ponto de base, que é para fazer esse aumento para o cantinho não ficar repuxando. Mas o restante da carreira transcorre normalmente sem aumentos, só repetindo a sequência do ponto musgo.
Encerrei a carreira de ponto musgo, agora eu corto o fio e arremato. E agora eu vou fazer o acabamento do tapete com uma cor bem contrastante. Eu peguei esse verde, o cru, qualquer cor que colocar, ele contrasta. Mas eu tentei fazer uma experiência com uma cor mais rosinha, com azul, e achei que não deu tanta vida como eu gostaria. Então, eu vou trabalhar com esse verde, é uma cor bem forte. Venho em qualquer canto do tapete, qualquer ponta você pode começar. Mas eu vou começar aqui porque eu já mostro como que fica o cantinho. Então, dou uma laçadinha na agulha e faço aqui um primeiro ponto baixo, uma correntinha, e já venho no ponto seguinte, no vão seguinte, fazendo outro ponto baixo. Então, eu vou continuar o verde musgo, fazendo agora o inverso. Eu não vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, correntinha sobre correntinha, não, é o inverso. Aonde eu tinha correntinha, eu faço ponto baixo. Aonde eu tinha ponto baixo, agora eu faço correntinha. E vou fazendo dessa forma. Quando chega aqui no canto, não precisa fazer aumentos. Eu já fiz aumentos nas carreiras anteriores, na carreira anterior. Então, eu vou seguir da forma como está aqui, sem precisar fazer aumentos. E ele não vai ficar repuxando. Olha, dessa forma. A pontinha eu deixo aqui e vou esconder na próxima carreira. Eu vou fazer essa volta completa e mostro a sequência. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz a correntinha de separação aqui do ponto e agora vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho baixo, aonde eu iniciei a carreira. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. E agora, vou começar a segunda carreira repetindo esse ponto. Faço ponto baixo, uma correntinha. E, ao mesmo tempo, vou escondendo esse fio aqui do início do trabalho. Ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no canto do trabalho, eu vou fazer dentro do cantinho mesmo aqui, eu vou fazer o ponto baixo, a correntinha e outro ponto baixo dentro do mesmo vão, para que não fique apertado, para que não fique encurtando aqui no cantinho do trabalho. Então, é um aumentozinho. Uma correntinha, vou pro próximo ponto. Tá vendo? O cantinho não fica apertado. Então, é dessa forma que eu vou fazer toda essa carreira. E já mostro como que termina. Terminando aqui a carreira, vou fazer uma correntinha e cortar o fio. Venho aqui no primeiro ponto baixo e vou, com a agulha de baixo para cima, passar o barbante e voltar aqui dentro da correntinha. Ah, ele desfiou. Bom, enfim, tá aqui. Tá terminado. Eu agora aqui por dentro vou amarrar e esconder, arrematar esse fio. E assim fica concluído esse tapete. O último tapetinho do jogo, eu utilizei barbante marrom, fiz quadradinhos em cinza e em marrom, porque já tinha acabado o barbante cinza. Essa é a ideia, fazer bastante colorido usando tudo que tiver de sobra, aproveitando mesmo aquilo que estava guardadinho no fundo do baú. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia.
Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se ainda não está inscrito, se inscreve no canal.